Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Abismo de On. Mais um vídeo de conto, mais um vídeo de elaboração literária sobre o conto especificamente. É um conto curto, novamente, é um conto também mais filosófico e mais existencial do que literário nessa parte, digamos, de contar história ou narrativa em si, né? É uma coisa um pouco mais imersiva, fluxo de consciência. O nome do conto da vez é As Palavras do Mestre. Ou melhor, Palavras do Mestre, sem o as, né? Palavras do Mestre apenas é um conto de 3 parágrafos que eu vou ler com vocês e debater um pouco o conteúdo. E espero que vocês curtam, né? Espero que seja um conto que engrandeça, ajude, auxilie, de algum modo faça sentido para vocês. Então, Palavras do Mestre. Por que tu não tomas uma posição, honorável mestre Sunyata? Em resposta a tal inquérito, o insubstancial mestre, de muitas luas, proferiu: aparentemente, hoje é um daqueles dias em que defender posições vai contra a minha neutralidade. E defender a minha neutralidade vai contra a minha neutralidade. Por tal, sou culpado tanto por nada defender, quanto por não defender a mim mesmo do nada. O silêncio dos ávidos inquisidores foi longo. Sunyata, por fim, consolou os sábios ao seu redor com as seguintes palavras: bons discípulos, aqui presentes, é sabido que anseiam por respostas. Então, esclareço minha fala anterior para que possam dormir, desculpa pelo sotaque, sem preocupações. A neutralidade é inexistente. A compreensão sobre os lados leva à compreensão de que não há lados a serem compreendidos. Entendam isso em favor da impermanência e da mútua dependência de todas as coisas, pois a graça de ser livre é o não ser, ou é não o ser, para ser livre no fim. A graça de ser livre é não o ser, não ser, né? Não ser um ser, né? Ser com maiúsculo aqui, para ser livre no fim, tá? Os narradores de tal história afirmam que ninguém dormiu naquela noite. Cara, tu colocou o Cernagem do Inferno. Então o ponto que é qual a moral da história desse conto curto e filosófico ao extremo? Isso aqui é budismo Madhyamaka, tá? Budismo Mahayana Madhyamaka. Isso aqui é budismo aplicado num conto. Vamos lá. Então temos um mestre. Esse mestre se chama Sunyata. Sunyata é o vazio, é a ausência. É uma brincadeira com o conceito... qual o nome? É um conceito típico do sânscrito, né? É uma palavra, então, para traduzir ali um contexto de sabedoria, um contexto de, sei lá, ou coceirinha do inferno. Um contexto de identidade vinculada à cultura. Em resposta ao inquérito dos nossos... Aqui é a Bodhisattva, né? Ou estudantes, ou monges, algo do gênero. O cara que é insubstancial, né? Apenas um dos inefáveis, intocáveis, imateriais, por assim dizer. Seres de sabedoria. Muitas luas cobrem esse nobre em transição temporal. Profere: droga, né? Aparentemente, hoje é um daqueles dias em que eu vou ter que defender. Porque eu fui inquirido, né? Eu fui inquirido. Por que eu fui inquirido? Porque eu não tomo uma posição. Me inquiriram a tomar uma posição. Aí eu, ok. Que posição? Whatever. Mas eu sou alguém que é obrigado a dizer que, ó, é o seguinte, ó. Tomar uma posição vai contra a minha neutralidade. E defender a minha neutralidade vai contra a minha neutralidade. Isso é absurdo, né? Então eu não posso tomar uma posição, por quê? Porque a posição vai, de algum modo, corromper a minha não verdade, a minha não realidade, a minha não essência, a minha não permanência, tá? Então, se eu defendo um ponto sólido, a minha neutralidade evapora. Eu não posso defender a minha própria neutralidade também, porque defender minha neutralidade é defender a solidez da neutralidade. Neutralidade não é posição. Neutralidade é
estado de realidade. Tá? É você não ter a possibilidade, é filosófico ao extremo, de assumir uma posição sem que essa posição seja uma materialização da verdade, do desejo, da essência, da permanência, do que você entende por, sei lá, realidade em si. Então o ponto aqui é a neutralidade existencial em sua pureza não é descritível. A descrição vai maculá-la, corrompê-la, distorcê-la. E o que eu vou descrever, o conteúdo ou contorno, a palavra, vai apenas delimitar ilusoriamente, ilusoriamente forte, tá dizendo, no sentido bem forte, de maneira ilusória, de maneira enigmática, enigmática é péssimo, de maneira a trazer, qual a palavra, delírios materiais, delírios existenciais, o que não tá ali, tá? Por tal, então, monge eu, né, sem posição, sou culpado tanto por nada defender, por não defender nada para não materializá-lo, quanto por não defender a mim mesmo do nada. Ou seja, eu não posso ter identidade que seja agredida pelo nada. Já que o nada é a essência da impermanência em si, péssimo usar a essência aqui, mas enfim, é a natureza, a transitoriedade da impermanência em si, da energia fluindo, e esse nada, eu também sou ele, e eu não me defendo dele, porque eu não sou algo por mim mesmo, eu sou co-originado, codependente, é a pegada muito Madhyamaka mesmo, aqui tem que saber um pouco de filosofia budista para você entender o conto, senão o conto fica ambíguo. Ambíguo não, fica incompreensível. Mas voltando aqui, beleza, não vou defender nada, e não vou me defender do nada, porque o nada não é nada para me afetar, tá? Então tudo aquilo que é o mundo não tem peso, não tem lastro, então eu não preciso me defender do mundo, porque eu mesmo não tenho peso nem lastro. O silêncio dos ávidos inquisidores foi longo, dos discípulos, né? Sunyata, o vazio, né? Por fim, consolou os sábios ao seu redor com as seguintes palavras. Bons discípulos aqui presentes, discípulos no sentido de partícipes, tá? Bons amigos, colegas, semelhantes. É sabido que anseiam por respostas. Então, esclareço minha fala anterior para que possam dormir sem preocupação. E eu dormi aqui com o sotaque paulistano, caipira. Dormi sem preocupação, tá? A neutralidade é inexistente. Afirmação, tipo assim, não tem como você ter a possibilidade de defendê-la, tá? Toda defesa é uma não neutralidade, então você não pode nem sequer defender. Ponto de partida. A compreensão sobre os lados leva à compreensão, ou à compreensão, de que não há lados a serem compreendidos. Se você compreende o mundo, os lados, a estrutura, a realidade, você compreende que não tem o que compreender. Você compreende que a não identidade é em si a realidade. Não quer dizer que você negue o senso comum ou a convenção. Quer dizer que você compreende além da convenção. A natureza última. Tá? E a natureza última no budismo é co-originação. Principalmente no Madhyamaka Mahayana. Tá? Madhyamaka mais centro mesmo. Tá? O negócio mais esquematizado. Beleza. Então, a compreensão sobre os lados leva à compreensão de que não há lados a serem compreendidos. Isso aí já é de uma quebra de paralelismo mental, paralelismo de compreensão surreal. Um ocidental típico não consegue entender isso. Entendam isso em favor da impermanência e da mútua dependência de todas as coisas. Pois a graça de ser livre. Então, aqui a primeira parte até é fácil, né? Em favor da impermanência, da mutabilidade constante. E da dependência, coordenação de todas as coisas, de tudo. Tudo não tem identidade, tudo é a totalidade. A totalidade, ela é, nesse caso, a realidade em sua expressividade máxima não identitária. Pois a graça de ser, ou seja, a graça de existir livremente, é não o ser para ser. A graça de ser livre é não o ser, não ter identidade, não ser o ser.
Então você não pode ser o ser para ser. Você não pode afirmar a fronteira, porque senão você já não é aquilo que você afirma. A fronteira, o contorno, a essência, a permanência, você não é. A graça de ser livre é não o ser para ser livre no fim. Então a graça de ser livre é não o ser, maiúscula, para ser com minúscula. Ou seja, você não adquire identidade. E não adquirir identidade é a liberdade. Tá? Os narradores de tal história afirmaram que ninguém dormiu naquela noite. Porque é inquietante. Isso aqui é poesia e ao mesmo tempo prosa, né? Prosa poética, né? Filosófica, obviamente, sobre filosofia madhyamaka, tá? É uma brincadeira que eu fiz há muito tempo, por diversão. É um conto de compreensão dos meus estudos na faculdade e tal. É entretenimento, mas é um entretenimento que exige conhecimento de causa. Então eu tive que explicar ele aqui baseado no que eu entendo. Logicamente eu não sou um grande pesquisador, grande leitor, não sou budista, não sou nada com nada, mas era muito interessante ler Tsongkhapa, Nagarjuna, ali, entre outros inúmeros filósofos e pensadores do budismo, tá? Uma penca deles, e até do confucionismo, da galera do Tao Te Ching e tal, o Lao Tzu, né? Pokidimensio, né? Galera bacana. Mas voltando pro budismo Madhyamaka. Eu não lembro o nome dos caras. Nossa, nem lembro. Dinavaga, Dinaprada, uma coisa. Nossa, nem lembro. É os nomes difíceis. Indianos, no caso. Tem o budismo Theravada, tem o budismo Dharapura, tem o budismo Zen budista, que é a segmentação do budismo Madhyamaka, Mahayana. Mas enfim, complexidades, enfim, das escolas budistas em geral. Esse conto que é por existencialismo budista, tá? E, literalmente falando, na literatura dele, ele é muito, muito divertido. Porque ele é aporético, ele é uma nuance de linguagem de sacadas, né? Ele tem umas sacadas. E eu espero que aquilo tenha sido um trote mesmo, não tenha sido uma ligação importante. Mas eu tô com a cabeça na ligação. O ponto que é um conto para contemplação. É um conto para usufruir da possibilidade literária. Só isso. Então essa é a review da vez. Desculpa aí pela bagunça do telefone. Desculpa aí pela bagunça da dificuldade filosófica do conceito, né, do conto em si. Estamos aí para comentários, curtidas ou dislikes, compartilhamentos e inscrições. Se inscrevam, comentem, curtam, interajam comigo nesse canal aqui, o Abismo do John, uma jornada literária desse ente que vos fala. Grato pela presença e até uma próxima com livro. Aí falando do segundo capítulo terminado, segundo capítulo entre aspas, do arco do Woody terminado e o quanto esse arco me deixou com um gosto mal na boca. Eu terminei o capítulo de maneira muito... Eu vou reescrever isso um dia. Mas nesse instante estou me sentindo mal pelo capítulo terminado, tá? Mas eu não tenho como parar e ficar relutantemente dias e dias, semanas por semanas naquele capítulo. Eu tenho que avançar a história. Eu tenho que ir pro próximo protagonista, pro próximo personagem. Eu não posso ficar embromando. Isso está nesse instante agoniando. Mas logo passa. Quer não. Então até a próxima, galera. Se inscreva aí, sei lá, for o caso. Comenta esse conto pesado. Tá na descrição lá a indicação do Drive pra vocês lerem. É publicado em alguns lugares aí, lugares tais quais, um monte de lugar aí que eu publico os contos. Mas o central aqui é que vocês leiam, né? E vai estar no Drive. E é isso, pessoas. Valeu aí. Desculpa pelo fim ser um pouco estendido. E falou. Até mais.